Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros da mesa. Sr. Ministro, ao ouvi-lo, questiono-me se Portugal terá um Ministro das Infraestruturas ou se terá um Ministro da Propaganda. Regressamos ao tempo dos cenários cor-de-rosa, desfasados da realidade que o senhor bem conhece. Todos recordamos a sua importância num governo que em 2009 oferecia presentes aos portugueses, mas passado pouco tempo deixava um memorando da Troika para cumprir. Apresenta-nos o seu quarto orçamento. Em primeiro lugar, é um documento opaco, onde deixou de ser possível perceber claramente a decomposição dos investimentos. Em segundo, continua a encher-nos de promessas quando devia apresentar um balanço. Prometem, mas não cumprem. Os portugueses sabem que Portugal tinha condições para fazer melhor. Num ciclo económico de expansão, com taxas de juros baixas e com elevado reconhecimento externo, depois da magnífica recuperação feita até 2015, crescemos continuamente abaixo dos outros, não convergimos. Prometeram aumentar o investimento público, mas, na verdade, em 2016 e 2017, investiram menos 1.500 milhões de euros do que se tivessem mantido o ritmo de crescimento de 2015. Agora apresentam taxas de crescimento grandes. Claro, o ponto de partida era baixo. Desperdiçam oportunidades. A falta de investimento traduz-se em piores serviços de saúde, piores escolas, piores hospitais, piores transportes. Reconheço-lhe uma enorme habilidade na arte da promessa sem concretização. O senhor é mestre na ilusão. Veja-se o exemplo da Ferrovia 2020. Concretizaram apenas 5% de tão importante programa. Este número deveria envergonhá-lo. Da mesma forma, deveria sentir constrangimento pelo baixíssimo nível de concretização dos fundos comunitários, entre 13% e 18% nos PO regionais e 16% no PO-SEUR. E não venha outra vez dizer que o governo anterior só tinha pago 4 milhões de euros às empresas, quando o senhor sabe que estamos a encerrar o CREN com 1.000 milhões de pagamentos. E mais, isto significa que lhe deixámos muito dinheiro para o senhor utilizar nesta legislatura. Como exemplo paradigmático, basta-me pensar no tratamento dado ao antigo ramal da Lousã, uma linha centenária destruída por um governo socialista de José Sócrates, que até ao momento não saiu do reino das promessas. É uma injustiça. Prometem coesão territorial, mas ao invés pretendem agora desviar verbas do PO-SEUR que deveriam ser implementadas nas regiões mais pobres para as novas linhas de metro de Lisboa. Não aproveitam a totalidade dos fundos comunitários para atenuar as assimetrias regionais. Prometem descentralização, mas são o governo mais centralista desde Salazar. Prova deste centralismo, Sr. Ministro, está na forma como geriu o processo das casas ardidas dos incêndios de outubro de 2017, que centralizou tudo, não interligou com as câmaras. Hoje podíamos ter pessoas com mais casas recuperadas do que temos. Outro exemplo claro reside na exclusão da autoestrada do Pinhal Interior do processo de diminuição do preço das portagens para ligeiros. Alertei-o várias vezes e o senhor nunca corrigiu. O ramal da Lousã, a A3 interrompida em Coimbra, o IP3, o IC6, a ligação entre Castelo Branco e as Terras de Monfortinho são evidência da forma como marginaliza o interior. Até ao momento, só promessas. Quando conclui os investimentos, Sr. Ministro? Recordo-lhe também os sucessivos anúncios no programa de valorização de áreas empresariais. Sempre que cá vem, anuncia. Sr. Ministro, os serviços públicos de transportes são hoje um pesadelo em vários pontos do país, como o senhor sabe. Os portugueses sabem o que enfrentam com cancelamentos constantes, menos horários e piores condições. O senhor conhece o número 61.000? Esta é a quantidade de reclamações nos transportes públicos em 2017. As queixas nos transportes aumentaram 38,9% no último ano. Enquanto os portugueses esperam, o Governo mantém cerca de 20% da frota da CP imobilizada, comboios parados e sem manutenção. No último orçamento, o Sr. Ministro prometia recuperar 35 unidades de material circulante ferroviário. Limitou-se a arranjar 15, de acordo com os seus números. O desnorte é tão profundo que, por sua responsabilidade, foi agora buscar unidades em espera para serem intervencionadas sem concretizar os arranjos necessários. Esperamos que, para fazer face às dificuldades, não estejam a usar material circulante sem respeitar as regras de segurança. Há dias, de acordo com as notícias, chegámos ao ponto de a polícia, perante a sobrelotação, ter sido obrigada a intervir para tirar pessoas das carruagens num comboio regional entre Lisboa e Tomar. O Governo ignorou os alertas da administração da CP, que com mais de um ano de antecedência avisou para a necessidade de adquirir novas composições. Os senhores tiveram mais de um ano o processo parado. Existem supressões
quase diárias em todo o país. Atualmente, gastam milhões de euros em aluguer de equipamentos à Espanha, quando, de acordo com as notícias, existem composições paradas à espera de recuperação. Isto é inaceitável. Existem, de acordo com as notícias, 126 comboios intercidades que terminam a vida útil em 2023. Senhor Ministro, a frota da CP toda termina a sua vida útil no prazo de quantos anos? O Governo está preparado para este problema? A linha do Minho, que o senhor ainda agora falou, ficará concluída em breve, pelo menos uma parte. As automotoras que o senhor disse que vai comprar chegam em 2023. Eu pergunto-lhe que comboios vai colocar na linha do Milho quando ela agora começar a ficar concluída. Os senhores anunciam passos sociais mais baratos para incentivar o transporte público, mas não investem para fazer face à procura. Em janeiro de 2019 teremos a liberalização. É urgente a contratualização do serviço público com a CP. Se esta não avança, com o nosso serviço à mercê de empresas públicas e privadas de outros países. Quando é que avança? A administração tinha sugerido, para além da compra de 25 comboios para o serviço regional, a aquisição de 10 para o longo curso. Anunciou tardiamente a compra de 22 unidades para o regional, esquecendo do longo curso. Tendo em conta que o longo curso é o serviço mais apetecido e lucrativo, questiono se o Governo, que tanto critica a privatização, não está de forma encapotada a passar o negócio para a Renfe ou outras empresas estrangeiras. Eu espero que não. Felizmente, nos transportes aéreos internacionais também não é brilhante a gestão. Hoje a TAP ocupa um miserável lugar 148 numa lista composta por 153 companhias aéreas. Em abril de 2018, soube-se que a TAP chega a tempo em apenas 53,8% dos voos numa reconhecida classificação internacional. Juntamente com a falta de pontualidade, a TAP é também campeã dos cancelamentos. Só no primeiro semestre, 4.373 queixas. Em relação ao novo aeroporto de Lisboa, o Sr. Ministro transmitiu sempre a ideia do que tudo tinha sido bem ponderado, incluindo as várias alternativas. Afinal, somos confrontados com a necessidade de um novo estudo de impacto ambiental. Então, mas fazem o estudo depois da decisão? Perante a falta de estratégia do Governo, espero que preferências pessoais não estejam na base de tão importante decisão. Hoje não podemos esconder a falta de transparência que existe em todo este processo. O Sr. Ministro fez parte do Governo que nos entregou na mão na Troika. Nos últimos 20 anos, não vamos esquecer, 13 foram de gestão socialista. Vai voltar a desculpar-se com o Governo anterior ou, pelo contrário, vai admitir o fracasso da escassez de investimento público e do agravamento dos serviços, nomeadamente de transportes, nesta governação? Continuamos a perder lugares no ranking da competitividade no Fórum Económico Mundial. O senhor festeja a miserável execução de 26% de Portugal 2020. Na verdade, são pouco ambiciosos. Na verdade, se em tempos o rei foi nu, neste momento é o Governo e a maioria que o suporta que avançam dos despidos de estratégia para a área das infraestruturas, condenando o país e as novas gerações para merecerem na cauda da Europa. Terminar. E não diga, Sr. Ministro, somos nós que somos pessimistas. As notícias dos jornais sucedem-se quanto ao agravamento dos serviços públicos. E mais, não venha agora apresentar-nos e dizer que nós queremos decidir investimentos futuros quando o senhor andou sempre a anunciá-los. Muito obrigado.